Sabrina, como eu vou começar, eu já coloquei para gravar aqui, aí quando mudar para lá você começa a gravação aí. Posso abrir a sala? Roberta, você que falou. Posso abrir a sala? Vamos esperar dar 10, faltam 30 segundos, 20 segundos. Tá. Já coloquei o meu para gravar também, tá bom? Ok. Aí, Robertinha, pode abrir. Bom dia a todos, bem-vindos e bem-vindas ao Direto do Mercado Dubai. Meu nome é Leonardo Machado, trabalho na coordenação de qualificação da Gerência de Competitividade e Ensino da Apex Brasil. Somos responsáveis pelas ações de qualificação para exportação e aumento da competitividade das empresas brasileiras por meio de ações de qualificação, consolidação da cultura exportadora e promoção comercial. Para isso, nós temos o PPM, que é o Passaporte para o Mundo, uma plataforma de gestão do conhecimento que tem uma série de conteúdos sobre exportação, internacionalização, atração de investimentos. Inclusive, esse webinar está sendo gravado e vai ser carregado lá no PPM depois, e vocês poderão acessar. A gente tem também as oficinas de competitividade, que trabalham diversos temas ligados ao comércio internacional. A gente está sempre soltando os calendários aí para quem se interessar em participar. A gente tem o PayEx, que é o programa de qualificação de exportação, que tem o objetivo principal de iniciar o processo de exportação das empresas de forma planejada e segura. O PayEx está presente em todas as regiões do país. Em 2020, nós estivemos presentes aí em 1.200 municípios, com 4.349 empresas qualificadas, sendo que 73,5% delas eram micro e pequenas empresas. A gente tem também a primeira ação de exportação e aceleração para exportação, que, como o próprio nome já diz, são ações voltadas aí para dar o start nos processos de exportação das empresas. A gente tem o Design Export, que é um programa que trabalha o design dos produtos e embalagem para exportação, e a gente tem a série de webinars direto do mercado, que é isso que está acontecendo aqui hoje. A gente já teve uma edição em abril com Bruxelas, em maio com Moscou, hoje a gente está com os colegas de Dubai, e em 20 de julho a gente vai estar com o escritório dos Estados Unidos. Então fiquem atentos aí para esse calendário, a gente vai divulgar oportunamente. Então hoje a gente vai falar sobre Dubai, né, Emirados e Oriente Médio e o norte da África. Eu estou aqui com os colegas do escritório de lá, a Karen, a Sabrina e o Antônio, que vão falar com a gente aí sobre o escritório do Oriente Médio e norte da África, contextualização da região, dados macroeconômicos, ambientes de negócios e relações comerciais, os Emirados como porta de entrada, como porta de acesso aí para a região, e também trazer aí informações sobre a Expo Dubai. Eu queria só lembrar a todos vocês que o evento está sendo gravado, então, como eu disse, vocês vão poder assisti-lo depois de novo lá no PPM. A gente tem aqui um chat, mas ele está fechado, mas nós podemos interagir com vocês pelo chat, e tem uma outra caixinha de Q&A para vocês colocarem as perguntas e respostas. Então, vocês podem ir colocando lá ao longo da apresentação, e no final eu faço as perguntas aí para os nossos colegas. Então, para a gente começar, eu passo a palavra para a Karen. Karen, por favor, com você. Obrigada, Leonardo. Bom, em primeiro lugar, eu quero desejar um bom dia a todos que se disponibilizaram a vir se juntar a nós nessa manhã. Eu quero agradecer realmente aí a presença de todo mundo. É um sinal da excelente receptividade que essa plataforma tem tido aí junto às empresas e entidades no Brasil. Tá? A série Direto do Mercado é uma iniciativa muito bem sucedida da nossa Gerência de Competitividade e Ensino, conforme o Leonardo aí nos apresentou inicialmente, e realmente é uma plataforma muito interessante porque permite esse contato direto com a rede de escritórios da Apex Brasil no exterior. Nós sabemos que vocês, então, já tiveram a oportunidade de ter contato com os nossos colegas em Bruxelas, falando sobre Europa, em Moscou, falando sobre Eurásia, mas hoje é um grande prazer estarmos aqui e vamos compartilhar com vocês informações sobre a atuação da Apex Brasil e as características desse mercado do Oriente Médio e Norte da África. Estou aqui acompanhada de dois colegas, Antônio Lopes, Sabrina Sene, que farão comigo essa apresentação. Meu nome é Karen Jones e eu sou a chefe de operações do escritório. Então, vamos começar agora a apresentar aí algumas informações.
espero que todos estejam vendo minha apresentação e a gente começa agora. Bem, somos aqui a equipe Apex Brasil, na região do Oriente Médio e Norte da África. Conforme vocês já devem conhecer, a Apex Brasil aí é uma entidade do Serviço Social Autônomo, ou seja, ela é integrada ali à rede do Sistema S. Estamos integrados atualmente trabalhando dentro ali do guarda-chuva do Ministério das Relações Exteriores, e o objetivo da agência a missão, né, da nossa agência, é essa atuação para promover os produtos e serviços brasileiros no exterior e atrair investimentos estrangeiros para setores estratégicos da economia brasileira. Bom, nós temos aí uma rede de atuação formada por 14 escritórios, 6 deles no Brasil e outros 9 no exterior, inclusive o nosso aqui em Dubai, e atuamos dentro dessa estrutura do Ministério das Relações Exteriores, em estreita parceria, agora mais do que nunca, com as embaixadas do Brasil no exterior e a rede dos setores de promoção comercial, que aí totalizam um total de 121 postos aí de promoção comercial pelo mundo. Isso faz com que realmente nós possamos expandir, trabalhamos em sintonia, trabalhamos em estreita cooperação, e é isso que nos permite fazer esse alcance aí nos mercados internacionais. Bem, como disse, nós estamos aqui em Dubai, e a nossa região de cobertura são os países da região do Oriente Médio e Norte da África, e eu vou trazer para vocês um pouco mais de informações sobre essa parte do mundo. Nós estamos localizados aqui em Dubai, então nos Emirados Árabes Unidos, e dentro aqui situados na Zona Franca de Jebel Ali, que está ligada ao porto de Jebel Ali, é o maior porto da região, e o principal realmente ponto de logístico e de acesso realmente aos produtos que chegam do Brasil aqui para a região, para o país e para a região. Nossa equipe é formada por 5 pessoas, então, além de mim, que estou atualmente aí liderando o escritório, temos outros 4 analistas, sendo 2 analistas de negócios, Sabrina e Antônio, que estão comigo aqui hoje, uma analista de investimentos, Ludmila Figueiredo, e a nossa querida Tassiane Pelisa, nossa analista de gestão administrativa. Bem, agora falando um pouquinho sobre os serviços aí oferecidos pelo escritório, aqui, nosso escritório em Dubai. Nós atuamos em estreita parceria, obviamente, com todas as áreas da Apex Brasil em Brasília, então apoiando, levando as informações, ajudando na compreensão das informações de inteligência e de estratégia para planejamento de ações aqui na região, eventos, então ações para promoção de negócios e para atração de investimentos estrangeiros direto, mas também oferecemos alguns serviços para um atendimento individualizado e customizado. O nosso público-alvo, então, são as empresas brasileiras, são os compradores internacionais, que estão aqui nessa região e que têm interesse em desenvolver negócios com o Brasil, e os investidores estrangeiros interessados em investir no Brasil. As áreas de atuação do nosso escritório, então, aí são na parte de... Elas refletem aquilo que a agência se propõe a fazer, ou seja, qualificar, não é, as empresas brasileiras para exportação, para realização de negócios nos mercados internacionais, também na questão da inteligência, então levando informações para que essas empresas possam conhecer informações estratégicas na eleição de mercados prioritários daqui na nossa região de atuação, onde estão as oportunidades e como se preparar para melhor desenvolver negócios e obter melhores resultados. Daí passamos ali para a parte dos eventos e ações que estão ligadas à promoção de negócios, à promoção de oportunidades para o aumento das exportações do Brasil aqui, para a interação de empresas brasileiras com esses compradores internacionais. Uma vez que a empresa, então, esteja qualificada, conheça as informações de inteligência estratégicas, já teve acesso com o mercado, já começou a desenvolver seus negócios, e entende, e aí chega no momento em que ela chega à conclusão de que para expandir esses negócios, ela precisa entrar numa fase de estabelecer uma presença direta nesse mercado, nós também oferecemos aí um apoio à internacionalização. Essa é uma outra viés também da nossa missão, para aquelas empresas que já estão ali desenvolvidas ao longo da sua estratégia, não é, de negócios internacionais, então, oferecendo informações e ajudando na compreensão do que fazer para estabelecer uma presença no mercado. E também as ações para atração de investimentos estrangeiros. Bem, com relação ao nosso portfólio de serviços, então, como disse, atuamos em parceria com a sede naquelas
ações que são desenvolvidas no nosso mercado de atuação em parceria, mas temos aqui um portfólio de serviços, são os portfólios de serviços dos escritórios no exterior, onde a gente oferece aí serviços relacionados à qualificação de empresas, então oferecendo aí orientações para aqueles que desejam aprofundar seu conhecimento sobre o mercado-alvo, então repassando orientações de mercado para exportação ou para internacionalização. Nós oferecemos aí também um atendimento na área de inteligência, ajudando as empresas a entender melhor, dentro desse universo de países que a gente cobre, quais seriam aqueles mercados mais adequados à sua atuação, aos seus produtos, à sua experiência, e também ajudando no mapeamento de oportunidades e de identificação de parceiros comerciais. Nós temos também aí a parte de promoção de negócios, então, onde a gente, uma vez que a empresa está qualificada para atuação aqui, para exportação, ela conhece, tem as informações estratégicas necessárias, importantes, para entender onde atuar, como atuar, a gente, então, passa a uma parte de ajudar a empresa na construção de uma estratégia para atuação aqui. Então, seja na participação de plataformas que a gente ajuda a organizar junto com outras áreas da sede, participação em feiras, rodadas de negócios, missões compradoras, tem várias plataformas que a gente utiliza, mas também com agendas customizadas para prospecção e ou negócios. Isso aí é uma questão realmente na interlocução com a empresa, na compreensão das suas necessidades e da sua experiência, a gente vai entendendo qual é a forma de apoio mais adequada naquele momento. E também, como disse, a internacionalização, que é um outro viés da nossa missão, para as empresas que desejam entender um pouco melhor como se estabelecer aqui nesses países, então a gente também oferece serviços relacionados aí ao apoio à instalação local. Bem, com relação à atração de investimentos estrangeiros diretos, essa é uma parte da missão da Apex Brasil que é bastante importante e que ela está focada muito na atração do investimento estrangeiro produtivo para os setores prioritários alinhados aí com a política de desenvolvimento nacional. Então, nós trabalhamos realmente nessa compreensão de quais são aqueles projetos prioritários, os setores prioritários para o Brasil atrair esses investimentos. O foco são investimentos que resultem principalmente na criação de novos empregos, na transferência de tecnologia, então, e realmente para avançar setores estratégicos para o nosso país. Bem, aqui alguns exemplos de ações assim, lideradas e apoiadas, só para ilustrar um pouco melhor para vocês. Eu falei um pouquinho sobre o que é o apoio ali customizado, mas há várias formas de atuação que a gente tem. Então, por exemplo, trabalhamos aí na confecção de estudos de inteligência comercial. Eles não são necessariamente customizados, a gente passa informações de mercado, mas nós trabalhamos também muito de perto com os nossos colegas, por exemplo, da gerência de inteligência na sede, na confecção e no acesso a informações para o desenvolvimento de estudos com informações específicas aqui para o nosso mercado. Eu posso adiantar para vocês que esses estudos ficam disponibilizados para acesso gratuito no nosso portal e que agora, muito em breve, teremos 2 estudos bem recentes que estarão disponibilizados ali, que são relacionados a oportunidades para rochas ornamentais e também para castanhas. Então, aí fica aí a dica para vocês que estão interessados ou que trabalham nesses setores, para ter essas informações recentes que estarão disponibilizadas aí muito em breve. Nós também trabalhamos muito com a questão da participação em feiras de negócios, e eu vou estar falando muito sobre isso quando falar mais à frente sobre os Emirados Árabes Unidos e como plataforma para negócios. As feiras são um aspecto muito importante para acesso de empresas brasileiras a parceiros de negócios aqui nessa região, aqui nesse mercado. Realizamos muitos projetos compradores e missões comerciais, então fazemos essa identificação realmente daqueles, e convite, então identificamos aí um setor para promover, essa oportunidade ela é disponibilizada para empresas brasileiras para que possam se inscrever, e na nossa ponta aqui, nós, assim como os nossos colegas nos outros escritórios, trabalhamos aí muito fortemente para identificar aqueles compradores específicos para esses setores que possam vir participar dessas plataformas e ter esse contato para negociação. Então, missões comerciais, e aí, obviamente, diante desse cenário, particularmente em últimos tempos, fazendo aí muito disso na forma virtual, com rodadas virtuais de negócios, realização de workshops, webinars, podcasts, então, assim, muita atividade que se desenvolveu mais intensamente no formato virtual devido às condições atuais.
Então, aí estão alguns exemplos. Um viés importante aí é a representação institucional. Nós estamos aqui, claro, com uma missão importante de representar o Brasil nesses países. Então, a Apex também trabalha muito forte na questão da projeção da imagem do Brasil como um parceiro importante para a realização de negócios, e isso se estende a cada um de nós que trabalha aqui na ponta, representando o nosso país e avançando a agenda das nossas empresas, dos nossos setores produtivos. Bom, aqui é um exemplo de serviços, né, oferecidos pela Apex Brasil como um todo, e nós trabalhamos, como eu disse mais cedo, com cada uma dessas áreas, ajudando para que as informações relacionadas à nossa área de atuação estejam presentes ali também. Então, fizemos edições, por exemplo, com informações aqui da nossa região que estão disponíveis no Apex Cast, por exemplo, essa iniciativa legal da Apex de podcasts, que a gente fez bastante, levamos muitas informações, inclusive com convidados para essa plataforma. Trabalhamos, como disse mais cedo, aí na confecção de estudos, ajudando a nossa agência de inteligência com esse olhar específico aqui na nossa região. Trabalhamos, a gente colocou aqui o Beautycare Brasil, é um exemplo de projeto setorial, e nós trabalhamos muito de perto com as entidades setoriais dentro dos projetos desenvolvidos em parceria com a Apex Brasil. Então, todos esses, o Startout, o mapa de oportunidades, uma excelente ferramenta, aí que pode ser acessada por todos no Brasil, é um trabalho fantástico onde pode se verificar as oportunidades, né, até por NCM, nos vários países. Isso ajuda já a compreender as oportunidades disponíveis, não só aqui no Oriente Médio, mas no mundo como um todo. Então, uma ferramenta muito interessante que está à disposição de todos. Então, trabalhamos com os nossos colegas, somos toda a equipe Apex Brasil, desenvolvendo uma série de iniciativas e de projetos que ficam à disposição das empresas para ajudar na qualificação e na realização de negócios. Bem, então, agora que eu apresentei para vocês a Apex Brasil, o escritório, né, uma ideia do que a gente faz, como a gente atua, eu vou entrar agora um pouco mais em informações sobre onde estamos, sobre onde desenvolvemos o nosso trabalho. Bem, essa contextualização da região do Oriente Médio e Norte da África, se vocês forem pesquisar, vão ver que ela muda a depender da fonte que se usa, porque ela pode integra alguns mais países, outros países. Nós colocamos aqui aqueles países onde realmente a gente, que são mais comumente assim, associados à região do Oriente Médio e Norte da África, e onde realmente a gente tem uma atuação aí mais forte. Então, nós pegamos aqui, na verdade, a gente fala em Oriente Médio e Norte da África, mas é importante dizer que essa região como um todo, ela pode ser dividida em 3 regiões específicas que têm características, assim, realmente muito específicas, realidades um tanto diferentes, embora estejam nesse contexto aqui. Então, ela seria os países do norte da África, e ali o Egito merece realmente uma ênfase importante, é um mercado importante para o Brasil, um país muito relevante para a região. Então, temos o norte da África. Temos a região que eu chamaria do Levante, então, ali países como Síria, Jordânia, Palestina, Líbano, então, países também que têm uma história muito rica, inclusive um histórico de relacionamento com o Brasil muito forte e que tem suas características muito fortes. Os países depois do Golfo, então, esses são países também onde com características muito próprias, onde a economia está muito baseada realmente no petróleo e que com isso gerou muitas divisas, não é? Então são países que são muito conhecidos hoje pela abundância aí dos recursos gerados pela exploração do petróleo. E ainda na nossa região aqui, países assim, que se destacam como Irã e Turquia, que são grandes países, grandes mercados, com suas características próprias, muito fortes, e o Irã, inclusive, com algumas dificuldades apresentadas pela questão da imposição das sanções, né, econômicas, que infelizmente aí continuam vigorando, e já há algum tempo, o que já impactou muito fortemente a economia local, e que prevalecendo faz com que ainda é possível o comércio. O Irã é um mercado importante para o Brasil, continua sendo para alimentos, por exemplo, mas já tivemos uma participação importante lá em outros setores, como, por exemplo, peças automotivas, algo que hoje em dia já não está tão fácil mais, as sanções realmente dificultam um pouco a questão de negócios com o Irã, mas é um mercado que não pode ser esquecido, não deve ser negligenciado, tem um grande potencial e a gente tem que acompanhar a evolução com muito cuidado. Bom, e aqui é então além dessa terminologia do Oriente Médio, região do Oriente Médio e Norte da África, ou MENA, para quem vier aqui, vai escutar muito, MENA Region, Middle East e North Africa, nós temos também a região do GCC,
que é o Gulf Cooperation Countries, ou a região de cooperação, do Conselho de Cooperação do Golfo, que abriga aí esses países, Arábia Saudita, Iêmen, Catar, Bahrein, Emirados Árabes, Omã, e que tem suas características, como eu disse mais cedo, assim, uma economia muito voltada para a exploração do petróleo, que já gerou muitas divisas e trouxe aí um desenvolvimento muito interessante nesse último meio século, embora, infelizmente, aqui não é necessariamente a realidade do Iêmen, que é um país que tem difícil, que está aí com uma guerra civil que já dura já há algum tempo, que está bastante prejudicado por causa disso. Eu coloquei ali em cima também, vou chamar a atenção de vocês, que regiões do Oriente Médio e Norte da África e Golfo Pérsico ou Arábico, porque a terminologia Golfo Pérsico ela é utilizada muito por conta do Irã, é a que nós todos conhecemos, mas aqui, na região, por exemplo, particularmente do Golfo, eles são muito insistentes em chamar de Golfo Arábico, porque é uma rivalidade muito grande com o Irã. Então, fica aí só para vocês saberem, e se por acaso encontrarem essa terminologia em algum momento. Eu agora vou passar para um foco aí mais forte na parte dos Emirados Árabes Unidos. E isso se justifica não só pelo fato de que estamos aqui, nosso escritório é aqui, mas é porque neste país que nós desenvolvemos a maior parte das nossas ações. Os Emirados Árabes Unidos já têm investido muito, assim, nos últimos anos, para desenvolver a sua infraestrutura logística e para se posicionar como o principal hub de negócios para a região. Ele é, sem dúvida nenhuma, o principal hub de negócios para a região do Golfo, mas ele também tem um alcance até mesmo para outras partes do Oriente Médio, mesmo países da África e regiões vizinhas. Dentro dos Emirados Árabes Unidos, Dubai, particularmente, com essa característica muito forte. Ela é uma federação que completa 50 anos, enquanto país, enquanto federação, completa 50 anos este ano, e que é constituída aí de 7 monarquias absolutas islâmicas, e os Emirados, então, sendo 7. Abu Dhabi, que é a capital, Dubai, Ajman, Fujairah, Ras Al Khaimah, Sharjah, Al Quwain. Então, é governado por um emir, por uma família real e um emir, e formam o Supremo Conselho Federal. Nós temos aí o presidente dos Emirados Árabes Unidos, ele vem sempre da família real do Emirado de Abu Dhabi, atualmente Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, e o vice-presidente e primeiro-ministro do país, ele vem sempre da família real de Dubai, e atualmente Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Então, é só para vocês entenderem um pouquinho, quando vierem aqui, vão escutar bastante esses nomes, verem as fotos dos líderes dos Emirados, aí muito comum ver nos hotéis, nas repartições públicas, então só para contextualizá-los um pouquinho também. A população nos Emirados Árabes Unidos é bastante interessante observar isso, então houve uma redução recente na população devido a questões da pandemia. É uma população que é formada muito forte por expatriados, como vocês podem ver aí, a gente não tem esse mais especificado de porcentagem de expatriados e locais por conta das mudanças recentes, mas dá para perceber que realmente é uma parcela muito pequena da população que é formada pelos locais emiráticos. Na verdade, aí nós temos realmente mais de 80% da população de outras nacionalidades, mais de 200 nacionalidades presentes aqui no país, então é realmente um ambiente extremamente cosmopolita e multicultural. Aí, para vocês entenderem, a língua, o idioma oficial, ele é o árabe, mas o idioma para negócios, porque realmente a língua franca que é utilizada dentro desse contexto de tantas nacionalidades realmente vivendo e trabalhando aqui, é o inglês. Então, o inglês é a língua que prevalece, e o que facilita muito também, realmente, o fato dos Emirados Árabes e Dubai ser esse hub de negócios que atrai gente de todo mundo, e a facilidade de comunicação, inclusive, porque pode se fazer através do inglês. A religião oficial é o Islã, mas é um país que prega muito a tolerância religiosa, então outras formas de prática de religião são permitidas aqui também. E aí nós temos aí um fuso horário, lembrando vocês que são 7 horas de fuso horário com relação ao Brasil, e importantíssimo lembrar que o fim de semana, nos Emirados Árabes e países aqui do Golfo, eles na sexta-feira e no sábado. Então, domingo é o primeiro dia da semana e um dia de trabalho. Bem, os Emirados Árabes, como eu disse antes, então, têm investido muito no sentido de se tornar aí um hub de negócio para a região, e eles se utilizam desse fato de ocuparem realmente uma localização estratégica. Se nós formos olhar aí no mapa, num raio aí de 4 horas, realmente de 4 a 7 horas de avião, a gente realmente tem aí acesso a uma boa parte dos países do mundo, não é?
Então, e 2/3 da população mundial. Então, realmente é um país que tem uma posição estratégica, que já fez altos investimentos na infraestrutura logística para realmente se valer, para que as empresas venham, se instalem, façam negócios e, a partir daqui, alcancem o mundo. Essa é uma forte proposta dos Emirados Árabes e Dubai em particular. Voltando aqui um pouquinho só, que é também um hub de turismo, né? São países, é um país, e Dubai particularmente também, envolvendo muito na questão da infraestrutura para o turismo, e aí é um exemplo que antes da pandemia chegou a atrair 17,7 milhões de turistas em 2019. O formato aqui muito forte de atuação é através de instalação em zonas francas, temos aqui mais de 40 delas, assim, atendendo para realmente setores específicos, algumas delas multissetoriais, algumas setores específicos, mas são realmente aí ambientes para instalação e realização de negócios, um formato que já está muito bem estruturado aqui, mas é um país que se atualiza e que está começando a abrir também para facilitar a instalação fora das das zonas francas, sem a necessidade de um parceiro local, que era uma característica muito forte, que ainda prevalece, mas que está dando aí uma indicação de mudanças. Do ponto de vista de um hub, e aí da infraestrutura logística que eu já mencionei, vem aí, olha, o Porto de Jabolali, que eu falei mais cedo, inclusive nós estamos aqui localizados muito próximos desse porto, é o maior porto marítimo do Oriente Médio, entre os 10 maiores portos de contêineres do mundo, e aí conectado a 150 portos também aí, ao redor do mundo. Então, realmente uma conectividade excelente e onde chega a maior parte das mercadorias que são comercializadas aqui com essa parte do mundo. E aí o país servido de 3 grandes aeroportos, sendo o aeroporto de Dubai o maior. E aí, em se falando em Emirados Árabes Unidos, então essa conectividade, o hub de negócios, a principal plataforma que empresas do mundo utilizam para acessar esse mercado é através das feiras, as feiras de negócios. Existe os Emirados Árabes, de novo, eu falando de Dubai em particular, exibe um calendário de feiras realmente bastante intenso, que servem para todos os setores, e algumas delas já se posicionaram como grandes eventos no mundo. A exemplo da Gulf Food, que é uma das principais feiras de alimentos e bebidas do mundo. Tem aí, a gente colocou aqui uma indicação da participação brasileira nesses últimos 10 anos, vocês podem perceber aí que em 2018 chegamos a ter mais de 100 empresas brasileiras participando da Gulf Food, e aí tendo esse contato com compradores não só dos Emirados Árabes, da região do Golfo, mas de várias partes do mundo. É uma feira realmente internacional e de grande alcance. Mas temos também aí outras feiras que são utilizadas como plataformas por empresas de outros setores no Brasil. É o caso do setor médico hospitalar, é o caso do setor de autopeças, é o caso de rochas e materiais de construção, de também, mais recentemente, ali com a GITEX Future Stars, com startups, que também é um setor que cresce muito e é um lugar que quer atrair muito empresas de inovação e tecnologia. Então, esse é um exemplo, e essas plataformas, as feiras, têm sido realmente a principal estratégia de empresas brasileiras para virem conhecer oportunidades, para iniciar esse contato com potenciais distribuidores, com potenciais compradores e fazerem negócios. São realmente plataformas interessantes, mas não devem ser entendidas como únicas. É um contato fantástico com o mercado local e mesmo nesse viés internacional, com compradores da região e de outras vizinhas, mas que deve constituir uma parte da estratégia para fazer uma realização de negócios bem-sucedida aqui. Mas, ao se entrar em oportunidades e ambiente de negócios, eu vou passar aqui para o meu colega Antônio Braga, porque é ele que vai trazer um pouco mais dessas informações para vocês. Antônio, por favor. Olá, bom dia a todos. Me chamo Antônio, obrigado pela apresentação. Prazer estar aqui falando para vocês, por parte do nosso time aqui do Oriente Médio e Norte da África. E nós vamos trazer então um pouco mais de dados a respeito da região da nossa atuação. Só confirmar aqui que estou com o controle. Sim.
Ok, a Karen falou um pouco então de Emirados especificamente, já que estamos baseados aqui, mas como ela também mencionou, a nossa região de atuação é muito maior que isso, né? O Oriente Médio e Norte da África é até difícil caracterizar por ser uma região tão ampla, por ser uma região tão diversa e dependendo das fontes e literaturas a gente vê os complexos englobando países diferentes, mas tomando aqui os principais países, quase a totalidade dos países nos quais a gente atua, se não me engano, não está aqui apenas Turquia, né? Mas, então, o que a gente percebe é que é uma região muito diversificada, nós temos países com diferentes perfis, apesar das regiões do Oriente Médio e Norte da África conterem complexos de países que se comportam de certa forma semelhante em alguns aspectos, a maioria desses países tem, obviamente, as suas peculiaridades, as suas especificidades, né? Aqui, para ilustrar um pouco, nós trouxemos os fatores população e PIB. Então, a gente pode observar que nós temos países com a população grande, como o Egito, no caso aí, com a população de mais de 100 milhões de habitantes. Temos países com a população muito menor, como o Bahrein, por exemplo, ali, que não chega a 2 milhões de habitantes, dados de 2019. Com relação à economia também, o PIB, nós podemos ver aqui que nós temos países que têm um PIB bastante elevado aqui, com relação aos demais da região. Cito a Arábia Saudita, quase 800 bilhões de dólares em 2019, e seguido aí também de Emirados, seguido de Irã, Egito também. E alguns países, novamente cito o Bahrein aqui, com PIB relativamente baixo, 38 bilhões de dólares, e a gente consegue ver isso claramente aqui nesse gráfico, onde nós temos esferas, cada esfera representando um país, e o diâmetro da esfera se refere à população do país. Então, quanto maior a esfera, mais populoso é o país. Nós temos no eixo vertical ali o PIB absoluto, em milhares de dólares, ou seja, quanto mais altas estiverem as esferas dentro do gráfico, isso representa um PIB maior. E quanto mais à direita, nós temos o PIB per capita. Então, nós temos ali o Catar, bem à direita ali. O Catar tem um dos maiores PIBs per capita do mundo. Desculpa, passou aqui. Passou sozinho aqui, mas não tem problema. O que eu quero dizer é que os países do GCC, eles se destacam nessa questão econômica. Tentando voltar o gráfico aqui, só um minutinho, peço desculpas. Sim, aqui novamente. Então, está muito claro aqui que os países do GCC, a Arábia Saudita, Emirados, Catar, Kuwait, Bahrein, Oman, eles se destacam muito em relação a esse agrupamento que está totalmente à esquerda aqui, principalmente na questão econômica. Então, isso quer dizer o quê? Isso se traduz em disponibilidade financeira, isso contribui positivamente para caracterizar esses países como parceiros comerciais com um potencial interessante, no mínimo. Agora nós vamos falar um pouco de ambiente de negócios e relações comerciais. Então, nós vemos aqui a balança comercial entre Brasil e Oriente Médio, e em seguida Brasil e Norte da África. Então, nós podemos notar que em 2020, nós tivemos aí 8,7, quase 8,8 bilhões de dólares exportados do Brasil para o Oriente Médio. Para o Norte da África foram 2,3 bilhões de dólares. Então, na somatória aí nós temos mais de 11 bilhões. Ou seja, esses agrupamentos aqui em conjunto, Oriente Médio e Norte da África, eles constituem um parceiro comercial muito interessante para o Brasil. Chama a atenção aqui para o quadrado em amarelo, onde nós temos o saldo entre exportação e importação, ou seja, a balança em si, e ambos os dados, ambas as balanças são positivas para o Brasil, sendo que nós tivemos um superávit em 2020 de 4,4 bilhões de dólares do Brasil, levando-se em consideração os negócios para o Oriente Médio, e se considerando o Norte da África, nós tivemos aí quase 378 milhões de dólares.
aqui nós temos uma estratificação desses 11 bilhões de dólares que falamos, em termos percentuais por país dentro da região. Então, deste valor, os Emirados Árabes representaram 16,7%, ou seja, o principal parceiro comercial aqui da região da nossa atuação. A Arábia Saudita também e Egito com valores bem expressivos aí, representando mais de 15% e mais de 14%, respectivamente. Seguidos por países do norte da África ali, na verdade, Argélia e depois Irã, ambos com mais de 9%. Eu chamo a atenção aqui para a questão da pauta importadora desses países, que importam muito produtos do agronegócio brasileiro. E nós temos aí os demais países compondo uma faixa menor. Curiosamente, nós temos o Bahrein com um percentual interessante ali, apesar de ter sido apontado como o menor país em termos de população e PIB, ele representa mais de 5%, 5,5% aí das exportações do Brasil em 2020. Isso aqui é devido às importações de minério de ferro para esse país. Falando um pouquinho mais dos produtos exportados, nós temos, dentro daquela fatia de exportação para o Oriente Médio, dos 8,8 bilhões, nós tivemos aí 21% desse valor representados pelas exportações de carnes de aves, 15% açúcar, nós tivemos 12% já na faixa amarela ali, que são cereais, né? 12% milho, 13% minério de ferro. Então, esses são os principais produtos, foram os principais produtos em 2020. Mas também temos outros produtos aí que representam uma faixa interessante, como carne bovina, quase 7%, por exemplo. Lembrando que aqui estamos falando de valores e não de volumes, tá? Isso para o Oriente Médio, mas para o Norte da África a gente vê que a pauta é um pouco diferente. Nós temos aí alguns produtos de maior valor agregado. Então, em 2020, dentro do total exportado para essa região de Norte da África, aí, que correspondeu a 2,3 bilhões, nós temos combustíveis minerais, sendo a maior fatia aí, com 12,7%, e depois máquinas de diversos tipos, entrando em duas categorias aqui, como máquinas e aparelhos mecânicos, reatores, caldeiras, com mais de 11%, máquinas elétricas e outros equipamentos e peças. Isso tudo a gente tem condição de rastrear por NCM, inclusive naquela ferramenta que a gente tem, que a Karen mencionou, o mapa de oportunidades. Infelizmente, a gente não tem muito tempo aqui para falar em tanto detalhe, né? Porém, dá para ter uma visão geral. A próxima categoria, veículos. Enfim, nós temos as commodities aqui, curiosamente, não representa uma fatia tão grande quanto no Oriente Médio, e isso aqui está relacionado a alguns aspectos de acordos comerciais, ambiente tarifário, que a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco também. E agradeço a paciência até então. Agora a gente vai passar para uma parte um pouco mais prática, né? Falando de ambiente de negócios. Então, o que eu queria dizer é que existem alguns pontos que são chave e que são considerações que vão ser feitas, seja num momento mais inicial, ou seja, posteriormente, mas todos vocês aí, ao considerar iniciar as exportações para esse mercado aqui, vão passar por essas questões aqui, né? Primeiramente, adequação de produto e embalagem. E quando eu digo embalagem, leia-se embalagem e rotulagem também, né? Então, Antônio, preciso adequar o meu produto para esse mercado? Obviamente que essa é uma questão que perpassa as negociações e as exportações para qualquer mercado. Adequação de produto, ela pode vir decorrente de uma solicitação comercial, uma negociação para um setor específico, para um cliente específico, mas também ela pode acontecer devido a algumas questões relacionadas a requisitos de regulamento, de imposições feitas a nível governamental também, inclusive. Então, por exemplo,
Aqui nos Emirados, nós temos algumas restrições com relação, eu digo Emirados, mas esses produtos são sensíveis também nos demais países da região, em sua maioria. Mas, por exemplo, produtos que contêm ingredientes que não são halal, né? Então, produtos que contêm ingredientes de derivados de suíno ou álcool, isso te enquadra numa categoria que vai necessitar uma adequação, de repente, do seu produto para que ele possa entrar aqui, ou ele vai ter algumas restrições ao entrar nesse mercado aqui. E é interessante porque, muitas vezes, um produto que não tem a adição de álcool, mas o processo produtivo pode incluir uma fermentação, por exemplo, que deixa algum residual de álcool, ou seja, é um ponto sensível que precisa ser observado. Então, é muito comum nós vemos empresas que tenham vários produtos nas suas várias linhas de produtos e, infelizmente, não conseguem trabalhar todos aqui nesse mercado, né? Então, é necessário fazer uma observação quais são as adequações necessárias. Com relação à embalagem, rotulagem, a primeira coisa que perguntam é sobre idioma árabe, se precisa. Via de regra, sim, é necessário, porém não é impeditivo. Os próprios distribuidores, eles costumam dar uma orientação nesse sentido e fazem as aprovações para que os produtos possam ser registrados na municipality dentro desses países. Algumas considerações com relação à embalagem em si, eu cito aqui o Egito, por exemplo. O Egito tem um protecionismo muito grande com relação à sua indústria local, e ao se exportar, um exemplo apenas para ilustrar aqui, mas queijo para o Egito, se for uma embalagem de varejo, é preciso um registro que pode levar até 2 anos para ser feito e incorre muitos custos. Se o mesmo queijo for exportado para lá numa embalagem de 25 ou 30 quilos para a indústria ou atacado, não tem essa necessidade. Então, tudo isso precisa ser observado juntamente também com o seu distribuidor, se for o caso. Informações de considerações sobre acesso ao mercado, habilitações e certificações. É muito comum, nós vemos alguns requisitos para certas certificações ou habilitação de unidades produtivas, principalmente em alguns mercados mais tradicionalistas, como é o caso da Arábia Saudita, por exemplo. E, inclusive, a própria questão halal também. Obviamente, nós temos mercados mais tradicionalistas que outros, e aí a necessidade, seja comercial, ou seja, porque realmente existe um requisito por parte das leis aqui, precisa ser observado, né? A maioria desses requisitos, eles são pautados na preocupação com segurança alimentar, que é uma preocupação que está cada vez mais em pauta e vigente aqui na região, e principalmente ao passo que aconteceram algumas quebras na cadeia de suprimentos aí durante a pandemia, então ficou cada vez mais evidente a necessidade dos países se resguardarem com relação ao seu suprimento, né? Nós vemos aí a Arábia Saudita, por exemplo, buscando declaradamente a autossuficiência na sua produção de frango, por exemplo, que é um dos produtos chaves ali da cesta de consumo do saudita. A questão da certificação halal, que é um ponto importante, preciso de halal, não preciso de halal. Então, existem alguns produtos que precisam, de fato, de halal, então isso precisa ser observado e precisa ser levado em consideração. A questão logística é muito interessante, porque nós temos uma faca de 2 gumes aqui, né? Alguns países com estrutura muito bem desenvolvida, e aqui é impossível não citar os Emirados Árabes, que é a principal referência nossa para a estrutura moderna e que, inclusive, não abastece só o país, mas os demais países adjacentes, e os Emirados cada vez mais têm se posicionado fortemente enquanto um hub para acesso a outros mercados
de África e Ásia, principalmente. Porém, com toda essa estrutura aqui, ainda a questão logística é sensível, pois existe a falta de serviços disponíveis, digamos, serviços adequados, muitas vezes, e quando eu digo serviços adequados, eu me refiro a linhas regulares, com um trânsito adequado, com um custo também adequado. Então, nós nos deparamos com situações aqui onde a exportação de alguns produtos perecíveis acaba ficando prejudicada. Cito aqui como exemplo lácteos para cá, lácticos e frutas também. Frutas é até um ponto curioso, que as frutas muitas vezes seguem do Brasil para a Europa, para virem da Europa para essa região aqui e chegam num prazo menor do que se fosse vir diretamente. A operação fica mais simples, menos custosa, inclusive. Então, a questão logística é sim um ponto sensível, precisa ser observada. Eu queria dizer que aqui nos Emirados surgiu uma iniciativa muito interessante, que é o WLP, que é o World Logistics Passport, que os Emirados propôs e já tem vários países signatários, inclusive o Brasil, e essa iniciativa, ela é, na verdade, a proposição de um programa de fidelidade dos operadores logísticos. Então, os operadores logísticos vão conseguir uma série de benefícios em acessar essa região em conjunto, e com isso a integração de modais, a otimização de custo, e nós esperamos ver aí algumas boas soluções aparecendo decorrente dessa iniciativa aí adiante, tá? Falando um pouquinho de ambiente fiscal, política tarifária, portanto, o que a gente vê é que, principalmente aqui no Oriente Médio, não é um ponto, não é uma barreira, não é um ponto sensível, principalmente aqui nos países signatários do GCC, pois existe o livre comércio estabelecido aqui e as tarifas, elas são, em sua maioria, fixadas em 5%. Obviamente, existem casos de isenção, existem casos de sobretarifa, sobretaxa, como, por exemplo, bebidas com adição de açúcar, carbonados, e, enfim, existem suas exceções, porém, a política tarifária aqui nessa região é muito clara e não é impeditivo para os negócios. O que não acontece muito no norte da África. Nós vemos aí alguns produtos com bastante dificuldade de entrar nesse mercado, e eu cito aqui facilmente o Marrocos, onde nós temos carne bovina com tarifa de 200% para entrar nesse mercado, carne de frango 100%, farinha de trigo 170%. Então, esses produtos realmente agrícolas sofrem com essa política tarifária no norte da África. E aqui eu já emendo com o quinto ponto ali, que é a política comercial. Essa questão que eu estou falando aqui do Marrocos, ela se dá muito por relação por decorrência dos acordos comerciais fixados por este país. Então, os produtos dos países com os quais o Marrocos tem acordo, então, cito aqui os países europeus, Estados Unidos, Turquia, eles entram com isenção tarifária ou com uma alíquota muito menor que os produtos brasileiros. E aí fica realmente difícil concorrer, né? Estou falando do Marrocos, mas podemos entender ali o Marrocos como parte do Magreb, que é o acordo comercial do noroeste da África, e aqueles países ali do noroeste da África, eles se comportam de uma forma semelhante. Então, Marrocos, Argélia, Líbia, Tunísia, né, a gente pode entender como atuando de forma semelhante, porém, a porta de entrada, tendo como porta de entrada, eu consigo acessar a região. Da mesma forma, o GCC, eu entrando pelos Emirados, que é a principal porta de entrada, eu consigo acessar os demais países também. A Arábia Saudita, que é um mercado gigantesco aqui na região, um potencial enorme.
mas também nem tudo são desafios. Nós temos o acordo também de livre comércio entre Egito e Mercosul. Então, foi firmado em 2017 e prevê aí a eliminação de tarifas de importação para mais de 5.200 produtos no decorrer de 10 anos. Vai ser feito de forma gradativa. Então, nos próximos anos, a gente pode esperar aí boas perspectivas, temos boas perspectivas com relação aos acordos e as aberturas para desenvolvimento de negócios nessa região. Seguindo aqui para o próximo slide, nós vamos falar um pouquinho de tendências e oportunidades. Uma grande tendência que a gente observou e recentemente, principalmente, foi o aumento das vendas online. Então, os canais de e-commerce, o canal de e-commerce, ele deixou de ser acessório e passou a ser fundamental. Consumo de produtos mais saudáveis, eu diria que mais aqui nessa região do GCC, mas a gente precisa tomar bastante cuidado ao mencionar isso, porque, na verdade, ainda é uma questão muito de nicho. Então, até uma pergunta que tem se feito bastante, né? Essa questão, acho que até Augusto, se não me engano, perguntou alguma coisa relacionada. Nós temos sim essa tendência de consumo de produtos mais saudáveis, mas ainda é nicho, ainda é incipiente, né? A política de segurança alimentar, como eu já observei, isso aqui é uma pauta forte aqui na região, e é uma região onde nós temos escassez de recursos, desafios de geografia, clima, então é muito difícil produzir qualquer coisa, principalmente produtos de agricultura. Então, a tendência é que esses países continuem sendo países bastante importadores. Nós temos aí a construção civil, principalmente aqui nos Emirados, a gente vê bastante oportunidades, não só Emirados, Iraque, Síria, Líbano. Nós temos indústria hospitalar, farmacêutica também na região, com boas oportunidades. Desenvolvimento do turismo, nós temos os países que já tradicionalmente dependem bastante do turismo, como os Emirados, o Egito, mas nós temos a Arábia Saudita abrindo para o turismo, o que é uma coisa que alguns poucos anos atrás não conseguiríamos cogitar. Então, esperamos aí boas oportunidades para turismo e que acabam trazendo oportunidades também para a indústria de entretenimento, que está logo abaixo ali. Temos alguns eventos de grande expressão acontecendo aqui na região, a Expo 2020, que a nossa colega Sabrina vai falar daqui a pouco, a Copa do Mundo no Catar. É uma região que, sem dúvida, principalmente o GCC aqui, é uma região que busca muita inovação e abre portas para empresas de tecnologia, então, boas oportunidades. Os Emirados se posicionando enquanto hub para negócios, já mencionamos isso. A visão Emirados 2021, que engloba, dentre vários pontos, esse posicionamento de Dubai como um hub cada vez mais competitivo para o desenvolvimento de negócios em nível mundial, e diversificação da sua economia para deixar de depender do petróleo e trazer cada vez mais a população local para fazer parte dessa atividade econômica, que é emiratização, né, como eles falam. E a Arábia Saudita, na sua visão para 2030, onde, dentre outras coisas, a Arábia Saudita quer abrir mais a sua economia e sem deixar, obviamente, as suas raízes, as suas tradições, né? Mas tudo isso aqui também se traduz em muitas oportunidades para desenvolvimento de negócios e para internacionalização. Então, são países que estão de portas abertas aqui para trazer empresas de fora para se instalarem e desenvolverem negócios aqui. Então, falando rapidamente aqui de estratégia comercial, alguns pontos que surgem, né, de dúvida. Familiaridade com o mercado, cultura e idioma. Se não me engano, tem uma pergunta aí que a Soraya colocou, né? A cultura é uma barreira, né? Então, obviamente que é uma cultura diferente da nossa, mas não é impeditivo para os negócios. Está aí a balança comercial que está mostrando para a gente isso. Né? Familiaridade com o mercado, obviamente que é uma construção que precisa ser feita.
Idioma, que é sempre uma preocupação, eu tenho que falar árabe? Não precisa falar árabe, a Karen mencionou, inglês é amplamente utilizado aqui no Golfo, e se falando de Norte da África ali, o francês é um grande adicional. São poucas as situações onde o árabe, apesar de ser um plus, ele vai realmente te restringir no desenvolvimento de negócios. Escoamento de excedente produtivo versus construção de parcerias estratégicas. Eu percebo que é uma região que leva muito volume, mas muitas vezes não paga os mesmos preços de um mercado europeu, por exemplo. E obviamente, nós temos mercados mais desenvolvidos nessa questão econômica, mas, no geral, nós temos sempre essa questão, e muitos produtores querem vender para cá só quando tem um excedente produtivo, que, ao meu ver, está errado. Ao meu ver, é necessário uma construção de parcerias, é preciso estar sempre presente aqui para construir uma estratégia de longo termo, né, de longo prazo, e sustentável. Então, é importante, sim, priorizar mercados, mas é importante diversificar. Então, o que todo mundo quer é ter opções e deixar de ser refém de um ou dois mercados, seja o mercado interno, sejam outros mercados específicos. Para quem a gente vende, mercado interno, por exemplo, o mercado interno brasileiro é ótimo, é um mercado enorme, é um mercado onde a gente tem um giro muito rápido, porém, quando a coisa não está muito boa lá, aí a gente quer exportar. Por que não tornar isso fazer uma regularidade desses negócios, abrindo mais portas, um pouquinho de volume que eu tiro do mercado interno já sustenta preço, eu consigo posicionar a minha marca a nível global e dizer, eu exporto para vários países, isso te dá mais força até para negociar com novos países ou novos clientes, né? E isso te possibilita construir essa cultura exportadora na sua empresa, que, ao meu ver, é um dos principais entraves que a gente tem aí para a gente realmente exportar mais. Sem me delongar muito mais, esse é o nosso último slide aqui, antes de eu passar a palavra para a Sabrina. A pergunta de como eu escolho um distribuidor. Se não me engano, tem uma questão relacionada a isso de Augusto, ali no Q&A. Então, algumas considerações ao se escolher um distribuidor. Obviamente que eu quero um distribuidor com experiência e conhecimento do mercado, senão bastaria eu colocar um funcionário meu aqui, né? Então, é preciso que os canais já estejam construídos e para isso eu preciso entender quais os canais que eu quero acessar. O meu produto vai entrar no varejo, o meu produto vai entrar na indústria, e aí eu consigo já traçar o perfil do distribuidor que eu preciso, né? Que tem uma estrutura logística e mão de obra, que compra o conceito do meu produto, né? Então, você tem que olhar o distribuidor aqui como alguém que realmente vê valor no seu produto. Senão, qualquer hora, essa parceria ela pode acabar e, na verdade, você ficar numa situação ruim, né? Então, quanto mais interesse o seu distribuidor demonstrar no seu produto, isso é um melhor indício, né? Referências, obviamente, que busquem referências no mercado com outras empresas, se possível, até uma avaliação com empresas de seguro de crédito, e tomar um cuidado com o tipo de parceria e representação que você estabelece aqui. A gente tem muitas mesmo empresas que buscam aqui nosso apoio para checar se uma determinada empresa, um determinado distribuidor, ele é legítimo e se devem, portanto, assinar o contrato de representação. E aí eu digo para vocês que a grande maioria dos negócios aqui, eles acontecem com contratos de compra e venda e sem um contrato de representação, principalmente se esse contrato ele for estabelecido e firmado em cartório. Tá? Isso aí pode te deixar exposto, te colocar numa situação muito ruim aqui, já que você está assinando um contrato com essa empresa e depois você vai ficar ligado a ela e depois é difícil se desvencilhar e aí você não vai poder desenvolver negócios com outros, sendo que você, de repente, tenha melhores opções adiante. Tá? Então, tomem muito cuidado com relação a isso, não assinem nada, nenhum tipo de documento de parceria, sem fazer as devidas verificações. A gente, dentro do nosso universo de informações aqui também, a gente, se tiver qualquer informação a respeito, a gente também pode tentar ajudar de alguma forma.
Obviamente, a gente está no momento de Expo aqui, com o time todo tomado, mas a gente está aqui, no final das contas, para ajudar, né? Eu vou passar a palavra para a nossa colega Sabrina. Olá, bom dia a todos, boa tarde. Só um segundinho, nós vamos, deixa eu só tirar. Ok, espero que todos me escutem aí. Deixa eu passar a apresentação aqui. Ok. Bom dia, boa tarde, se tivermos aí alguém escutando a gente aqui da região. Você sabe que a Karen e o Antônio, eles têm essa estratégia de sempre me deixar para o final, porque eles sabem que eu falo muito e que eu falo rápido. Então, se eu começar a falar rápido aqui, eu vou me policiar, tá bom? Bom, eu fiquei com um tema, que é um tema de grande interesse no momento, que é a Expo 2020 Dubai, tá? E eu vou começar explicando um pouquinho para vocês o que são as exposições universais e esse evento que vai acontecer, essa edição desse evento que vai acontecer em Dubai esse ano, tá? Bom, as exposições universais, elas são, na verdade, um evento itinerante e que ocorre a cada 5 anos, tá? Ele era para ter acontecido em 2020, mas, por conta da pandemia, ele foi postergado e a nova data agora é de 1º de outubro de 2021 a 31 de março de 2022, tá? O primeiro, é importante a gente entender que esse evento, o atrativo dele, são os diferentes pavilhões e a participação dessas nações nesse evento, que nada mais é que uma grande plataforma, né, um encontro global de nações e uma plataforma para discussão de temas comuns da humanidade e mesmo assim desafios do nosso tempo, que vai desde, por exemplo, explorar inovações, ideias, avanços científicos e tecnológicos. Então, são diversos temas que são discutidos no âmbito, né, das exposições universais, de uma forma geral. E, geralmente, elas estão voltadas e são organizadas em torno de um tema central. Tá? É interessante a gente ver que muitas vezes, no Brasil, não é tão difundido isso, mas essas exposições universais são eventos internacionais enormes em termos de tamanho, escala, duração, e que muitas vezes até a venda de ingressos, por exemplo, é maior do que Copa do Mundo, do que Olimpíadas, e o número de visitantes chega assim, a milhões de visitantes. Só para ter uma ideia, para esse ano, né, antes, lógico, da pandemia, a previsão era em torno de 25 milhões de visitantes na Expo Dubai. Lógico que esse número, né, a gente teve que ser revisto, está sendo revisto, mas, de qualquer forma, é um evento que a gente sabe que vai ter uma grande visitação. Tá? O que mais? Então, como eu comentei, ele é uma ponte para conectar diferentes públicos também, que vai desde empresas privadas, ONGs, instituições governamentais, organizações internacionais, e tudo assim, para fomentar realmente essa questão de educação, progresso, e realmente discutir negócios, tecnologia, urbanismo, sustentabilidade, ciência, cultura, gastronomia, economia. Então, são muitos os temas que são abordados no âmbito desse evento como um todo. Vale ressaltar que não se trata de um evento de negócios no formato que a gente geralmente vê, né? Não é, por exemplo, uma feira de negócios, não se tem estandes de empresas fazendo, né, comercializando ou vendendo os seus produtos. Não é esse o foco desse evento. O foco desse evento é realmente a discussão desses temas centrais e a promoção de imagem de países e, enfim, realmente de temas globais que afetam todo mundo. Tá? A próxima edição, como eu comentei já na minha fala, será em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e essa é uma edição muito importante para essa região especificamente, porque é a primeira vez que uma nação árabe cedia uma Expo. Tá? E, além disso, agora com o evento tendo sido transferido para 2021, como o Antônio mesmo mencionou em sua fala, ele ou a Karen, se não me engano, esse ano, os Emirados Árabes Unidos completam 50 anos.
Então, além de ser para toda a região já, né, um grande evento que está acontecendo aqui, ainda tem esse fator extra, que é realmente esses 50 anos, o marco desses 50 anos de Dubai, ou dos Emirados, desculpa. Tá? Que mais? Como eu falei que o evento gira em torno de um tema principal, o tema dessa Expo, ele é Conectando Mentes, Criando Futuro. E ele é dividido em 3 subtemas, que são oportunidade, mobilidade e sustentabilidade. Que mais para frente eu vou mostrar um mapa para vocês, que eles dividem o próprio parque de exposições nesses 3 eixos, tá? Nesses 3 temas. E espera-se, segundo, né, os organizadores do evento, uma participação de mais de 190 países, para vocês terem uma dimensão aí do tamanho desse evento. Agora vamos falar um pouquinho da participação brasileira nesse evento. Como pode ser visto aí, o Brasil já tem uma prática aí, né, já vem participando de várias exposições ao longo dos anos, tendo sido a primeira em 1851. Tá? As últimas 3 edições, tanto em Xangai como em Milão, e agora, né, nos Emirados Árabes Unidos, aqui em Dubai, elas foram organizadas pela Apex. A Apex recebeu, né, foi nomeada e recebeu essa responsabilidade, e então vem, né, organizando a participação brasileira nesse evento. Como eu falei anteriormente, e falei, né, dos três distritos e também da questão dos subtemas, aqui vocês podem ver. Então, como se fossem pétalas, né? Cada uma delas é focada em um dos subtemas. Então, temos oportunidade, mobilidade e sustentabilidade. O Brasil ficará no pavilhão da sustentabilidade, no distrito da sustentabilidade. Bom, e agora um pouquinho sobre a participação brasileira nesse evento. Tá? O tema e os subtemas que serão, né, que foram escolhidos para o pavilhão do Brasil, eles são Juntos pelo Desenvolvimento Sustentável, e os subtemas sendo Juntos pela Natureza, Juntos pelas Pessoas e Juntos pelo Amanhã. Tá? E ele busca, né, destacar essa questão, realmente, como a gente está inserido nesse distrito da sustentabilidade, tem, então, esse foco também. É importante a gente entender que esses são alguns dos pontos de partida para mostrar a diversidade, não só assim, de fauna, flora, a multiplicidade étnica do país, criativa, cultural do povo brasileiro, e ainda apresentar o Brasil como um país, né, agregador, além de um ator muito relevante em questões relacionadas, por exemplo, à segurança alimentar, como foi comentado pelo nosso colega Antônio. Tá? Sendo a palavra-chave para definir esse tema, sociobiodiversidade brasileira. Então, ele inclui, né, vários subtemas aí dentro. Sobre o projeto arquitetônico, foi realizado um concurso nacional em parceria com o Instituto de Arquitetos do Brasil, onde o projeto vencedor, ele é, na verdade, de arquitetos dos escritórios JPG Arc, Benavide e MMBB Arquitetos, tá? E foi escolhido, e o tema principal desse projeto, né, da concepção dele, o elemento principal é a água. E só antes de eu passar para a próxima página, onde eu vou explicar um pouquinho mais, hoje o pavilhão, quando foi concebido e etc., a capacidade dele era de receber até 20 mil visitantes por dia, tá? 20 mil visitas por dia. Lógico, com as adequações da pós-pandemia, durante, né, período de pandemia, vão ter-se ajustes, mas é só para dar uma dimensão para vocês do qual que é a expectativa e do tamanho desse evento, de uma forma geral. Tá? Ainda falando um pouquinho sobre essa questão da concepção do projeto, ele foi inspirado no Rio Negro e na paisagem natural da região norte do Brasil. E vai, né, assim, inspiração, lógico, no Rio Negro, mas de uma forma geral nos rios brasileiros e nos recursos hídricos que o país tem, que é muito vasto. E deixa eu ver aqui o que mais que eu posso falar sobre o projeto, que é interessante. Ah, tá, aqui são fotos, deixa eu voltar, desculpa, eu passei aqui. Enquanto eu mostro as fotos para vocês terem uma ideia do projeto, eu vou falando um pouquinho ainda sobre esse projeto. Bom, basicamente, o lote que o Pavilhão do Brasil está instalado, né, ele é um lote de aproximadamente 4.000 metros quadrados, tá? E ele tem é um cubo, ele é no formato, como vocês podem ver aí na imagem, ele vai ser no formato de um cubo,
E cada face desse cubo tem de 20 metros de altura e 48 metros de largura. Tá? E bem interessante que toda a ventilação do pavilhão vai ser uma ventilação natural. O ar-condicionado ele vai ser usado somente no prédio, vocês vão ver na outra foto, no prédio interno, tá? Sendo que o consumo de energia vai ser assim, o mínimo necessário. Então, isso foi uma das coisas, né, interessantes desse projeto. Além disso, ele conta com um espelho d'água que tem mais de 2.000 metros quadrados. Vamos ver se dá para ver, aí vocês podem ver na primeira foto ali em cima, por exemplo. E nesse espelho d'água, as pessoas vão poder caminhar, os visitantes vão poder caminhar por esse espelho d'água. E, basicamente, isso vai permitir uma experiência de imersão sensorial. Então, durante o dia, os visitantes vão poder caminhar por esse espelho d'água, vão desfrutar, por exemplo, né, da gastronomia brasileira no café, no restaurante, vão poder adquirir ali, né, uma lembrança de Brasil ali na loja, que tem uma loja instalada dentro do pavilhão. Tá? E nesse momento, então, de contemplação, de passeio, um momento mais de relaxar mesmo, e depois, quando o sol se põe, né, e a noite entra, essa experiência vai ser complementada com cheiros, com variações de temperatura, com sons, músicas. Vai ser um visual que vai ser feito por meio também de projeções nessa grande tela, né, feita com esse tecido translúcido, tá, com esse tecido branco translúcido. Então, a pessoa vai ter toda uma imersão e nessa questão de Brasil mesmo, o próprio Brasil. É uma oportunidade deles vivenciarem essa experiência de Brasil e se conectarem com o país, tá? Deixa eu ver o que mais que eu posso colocar de informação interessante para vocês aqui. Além disso, também, só para dar uma dimensão dessas projeções, vão ser utilizados em torno de 140 projetores em HD para fazer essa projeção, para transformar essa estrutura têxtil em aço, né, e tecido em uma grande tela de projeção, que vai permitir essa experiência sensorial única, que vai passar, assim, vai tratar de diferentes temas e vai trazer a pessoa para dentro dos ecossistemas brasileiros, locais históricos, das nossas cidades, da nossa economia criativa, nossa agricultura de alta tecnologia, e vai ajudar realmente a passar essa mensagem de que o país, do país em si, do que ele tem que trazer, o que ele tem para trazer e acrescentar para o mundo, e, além disso, criar essa conexão emocional permanente com o Brasil. Então, como eu mencionei, é sempre assim, muito importante ter isso em mente, que o propósito desse evento, por mais que ele perpasse, né, assim, assuntos e trate também do viés de negócios em algumas das esferas, o objetivo principal dele não é o formato tradicional de negócios, que geralmente muitos de vocês, eu imagino que estejam acostumados, mas uma experiência de nações, de países, e realmente do que cada um tem para oferecer para o mundo e para a sociedade diante dos desafios que todos nós, né, como mundo em si, vivemos. Então, é um pouquinho dessa história. Deixa eu ver se tem mais alguma imagem para mostrar. Não, acho que é por isso. E aí, eu gostaria de entrar, por fim, para a gente encerrar, nós já estamos acabando, falar um pouquinho, muitas pessoas também têm a dúvida, com relação à pandemia, como que fica essa ida para Dubai para participar nesse evento, né, para os Emirados? Eu trouxe um panorama bem rapidinho para mostrar para vocês. Aqui vocês podem ver, assim, dá só uma ideia de como que está a situação, né, da pandemia no Oriente Médio e Norte da África. Esse é um gráfico, uma tabela que foi dia 14 de junho, então relativamente, assim, bem recente. E você vê, assim, que dentre os países aqui da região, Irã e Iraque foram os que tiveram, de fato, né, um número maior de casos, mas que o restante dos países estão aí de 800 mil casos para baixo, tá? Que é o caso, por exemplo, dos Emirados Árabes também. E ao lado, aqui na lateral, vocês podem ver alguns números, né, do país com relação a doses de vacinas, testes conduzidos. Eles têm feito vários testes, assim, constantemente. Tem a questão também dos casos, das mortes, dos casos que se recuperaram e dos casos ativos. Então, é só um overview para vocês. E, por fim, o último slide aqui da nossa apresentação,
é para reforçar essa questão de que, logo no início da pandemia, o país se mexeu bem rápido, assim, a gente entrou num lockdown bem restritivo mesmo, onde a gente tinha até que pedir permissão para ir no supermercado por meio de um aplicativo do governo. Então, foram 3 meses, assim, de um lockdown bem intenso, e aos poucos, logo depois disso, uma vez que, né, os números estavam mais controlados, foi se abrindo aos poucos e implementando, né, protocolos e políticas para que pudesse, né, abrir o mercado tanto de negócio e voltar a receber turistas e receber, né, visitantes gradativamente. Então, como que a gente tem, como que está hoje? A gente tem protocolos, sim, estão, né, sendo aplicados de distanciamento social, tá? Lojas e restaurantes, enfim, todos estão, assim, funcionando com capacidade reduzida, mas estão funcionando, tá? Uso de máscaras é obrigatório. Quem não usa máscara pode receber multas de mais de 2, 3 mil dirhams, então é diferente de outros locais aqui, isso é algo que realmente tem que ser seguido. Início do ano, a gente teve a Emirates parou, né, de voar um dos trechos, que era o trecho Brasil-Emirados Árabes, aqui, Dubai. Isso recentemente, algumas semanas, né, um mês atrás, retomou esses voos, então os voos diretos já estão sendo realizados novamente. Ainda assim, lembrando que Emirates encerrou, né, por esse período esses voos, mas Qatar estava voando e outras companhias aéreas também. Então, a restrição não era contra a entrada de brasileiros, mas o voo que foi realmente paralisado aí por um tempo. E com relação de eventos, tá? Desde o ano passado, a gente vê que a campanha de vacinação avançou e começaram-se a retomar os eventos presenciais. Dezembro do ano passado, por exemplo, a gente teve a Feira Jitex, que foi presencial e teve, né, foi uma boa experiência. Esse ano a gente teve a GoFood, que a Karen mesmo comentou que é uma das principais eventos de alimentos e bebidas do mundo. Então, ela aconteceu com todos os protocolos, enfim, todas as medidas de segurança e distanciamento social. Tivemos empresas brasileiras participando, né, organizadas pela Apex, vindo participar da feira e que deram bons retornos quanto ao público, quanto às medidas de segurança utilizadas. Então, os eventos estão, sim, gradativamente acontecendo. Tivemos até essa semana também, esse mês, 3 feiras do setor médico hospitalar. Então, está sim avançando, a expectativa é boa, mas tem-se que seguir os protocolos, tá? Então, PCR na saída para vir do Brasil para cá, PCR na chegada, algumas visitas a alguns locais e algumas feiras têm pedido PCR com tanto tempo de antecedência. Então, isso tem que ser avaliado caso a caso, tá? E mais próximo que a gente vai chegando do período da Expo, a gente tem que voltar e ir acompanhando, mas está evoluindo. E o último ponto para encerrar é falar sobre a campanha de vacinação, que aqui ela está realmente assim bem avançada, eles têm feito um excelente trabalho, e mais de 80% da população elegível já tomou pelo menos uma dose da vacina, e mais de 60% já tomou 2 doses. Então, a gente espera, né, principalmente nos próximos meses, que avance ainda mais. Então, o país está se preparando para receber esse grande evento, abrindo as portas e colocando todos os seus esforços para atrair realmente os visitantes e fazer da Expo um sucesso. Então, minha contribuição é essa. Eu gostaria de chamar a Karen para poder colocar uma palavra final antes da gente abrir para perguntas e respostas. Sabrina, obrigada. Bom, eu queria agradecer a todos, acho que já tomamos muito do tempo de vocês. Queria agradecer a atenção, eu espero que as informações tenham sido úteis, é um universo amplo de informações aqui, mas que a gente espera que dê uma indicação para vocês de onde estamos, o que fazemos, quais são os aspectos importantes do ambiente de negócios, e aí uma contextualização da Expo Dubai, que é um grande evento no qual realmente estamos trabalhando ativamente. Fica a mensagem de que os Emirados Árabes, particularmente, é um país que está aí se abrindo para negócios com o mundo, que começa realmente a retomar as atividades e eventos de negócios e que espera receber um grande volume aí, particularmente no próximo semestre com a Expo.
serão todos bem-vindos, e a gente deseja a vocês que participaram desses programas de qualificação aí, realmente, que avancem cada vez mais nessa compreensão da importância de se preparar adequadamente para exportação. A Apex Brasil está à disposição. Queria também aproveitar para fazer aí uma referência aos nossos projetos setoriais. A gente trabalha muito de perto com alguns dos nossos projetos setoriais, de setores que têm nesses países aqui um foco e que realizam também um excelente trabalho, facilitando informações, no caso, setoriais para as empresas. É o caso do projeto que temos, por exemplo, com a Bimo, que esteve aqui, que está aqui no momento, com a Abitec, temos um grande projeto também com a Abitec, que é o Bitcare Brasil. Temos projetos com várias entidades do Complexo de Alimentos e Bebidas, e é também uma excelente plataforma para as empresas que começam a se qualificar para exportação, para que adquiram ali informações e trabalhem em conjunto, no caso, setoriais. Mas os escritórios estão à disposição, o escritório está aqui à disposição, como teremos um grande desafio à frente aí com a Expo, mas estaremos trabalhando juntos para poder realmente oferecer a melhor atenção, para que vocês possam conhecer cada vez mais as oportunidades de negócio na nossa região. Então, mais uma vez, muito obrigada. E eu passo aí para o nosso colega Leonardo, para a gente poder encerrar. Vamos lá, foi muito bom, agradeço a Karen, o Antônio, a Sabrina. A gente tem uma série de perguntas aqui, eu vou tentar fazer um compilado, porque a gente já está um pouco avançado na hora, mas eu acho que é muito legal a gente prestigiar aí a nossa audiência que fez perguntas. Tem uma série de perguntas sobre a certificação halal, e aí eu acho que eu vou começar por isso. A gente foi perguntado aqui para a gente se todo produto que vai para os Emirados necessita de certificação halal. Tem uma outra pessoa, a Noelle, disse que um cliente do Iraque exigiu o selo halal nos potes de margarina que eles estão negociando. Aí ela pergunta se ter o selo é uma exigência do país ou não é um impeditivo. Tem uma outra pessoa, a Magali, ela disse que é do ramo de tabaco, e o produto é a essência de tabaco para narguilé, e ela queria saber se há necessidade da certificação halal. O Rafael Carneiro também pergunta se existe algum tipo de financiamento brasileiro específico para a certificação halal. Tá certo, Leonardo. Veja bem, certificação halal. O termo halal é um termo para caracterizar o produto que é próprio para o consumo muçulmano, né? Então, a gente tem que entender, primeiramente, que existem produtos que são halal por natureza, né? Como a maioria, por exemplo, a maioria dos vegetais. Existem produtos que são haram por natureza, que são proibidos para o muçulmano, que, no caso, a gente cita aí os principais, que é álcool e derivados de suíno, e existem produtos que se tornam halal a partir do momento que eles têm a certificação que garante que o processo produtivo foi feito de acordo com os preceitos muçulmanos, né? Então, no caso de produtos de origem vegetal, e aí eu diria a questão do tabaco, teoricamente não é necessário. Teoricamente, por quê? Porque existem questões comerciais relacionadas também. Então, dependendo do segmento onde você vai atuar, da empresa com quem você vai atuar, ela pode te pedir isso, sim. E daí fica, obviamente, a critério da empresa, muitas vezes, adotar ou não essa certificação. O que eu gostaria de dizer é que, via de regra, e novamente teoricamente, a adição dessa certificação, ela deve agregar algum valor para o produto em si. E isso precisa ser avaliado pela empresa também. Então, é um produto para o qual não existe, de fato, uma obrigação da certificação halal, porém, o meu distribuidor está solicitando. Então, faz sentido, isso vai me trazer o retorno esperado, e aí precisa ser feita uma avaliação por parte do exportador também nesse sentido, né? Então, ou seja, não são todos os produtos que precisam de halal, uma certificação, obviamente, necessária para, principalmente, produtos de proteína animal, mas existem aplicações em outros casos, e não só em alimentos e bebidas, existem aplicação em diversos outros produtos, cosméticos, se não me engano, eu vi alguém mencionando aí também no quadro, cosméticos pode ser também certificado,
E aí nós temos as certificadoras no Brasil, nós temos vários agentes, várias entidades que podem orientar as empresas aí, com certeza, a respeito disso. O Brasil está muito bem amparado nessa questão. E, por fim, com relação a algum tipo de financiamento para certificação halal, desconheço. Te digo que a certificação halal ela tem se tornado uma pauta mais forte em todas as entidades relacionadas, inclusive dentro da Apex Brasil também. Então, obviamente que nós esperamos ver cada vez mais ações envolvendo a temática de certificação halal, e até que ponto elas vão beneficiar as empresas, a gente vai ter que esperar para ver. Se há algum tipo de financiamento ou subsídio financeiro decorrente dessas ações, também temos que esperar para ver. Mas até o momento desconheço qualquer ferramenta desse tipo que englobe o subsídio para a certificação halal, tá? Obrigado, Antônio. Só para complementar, a gente está aqui na coordenação de qualificação com algumas ideias, estudando uns projetos aí, e até o final do ano a gente vai ter novidades aí para apresentar para vocês de um projeto especificamente para trabalhar certificação, e aí entra a certificação halal para as empresas. Porque, como a Karen falou, a gente tem que fazer essa ponte, né, para os mercados, mas o mais importante do que conhecer as oportunidades, ou tão importante quanto conhecer as oportunidades dos diversos mercados, é a gente se preocupar com a qualificação e a preparação das empresas para que elas possam, de fato, aproveitar essas oportunidades que a gente vem mostrando aqui. Vamos lá, voltando para as perguntas. A gente tem aqui, eu acredito que seja para a Sabrina, né? Como a minha empresa pode participar da Expo Dubai? Como funciona para participar da feira? A Mayara pergunta. E como vocês falaram bastante da questão da sustentabilidade, do posicionamento do Brasil, algumas empresas aí de alimentos que têm um produto com esse viés de sustentabilidade, de brasilidade, eles perguntam se ainda é possível participar, se eles conseguem contar com o distribuidor, principalmente de produtos alimentícios aí que as empresas estão perguntando aqui no chat. Bom, com relação a esse tema, só um segundinho aqui, peraí. O que acontece? A gente tem uma coordenação dentro da Apex Brasil, tá? Dedicada a cuidar desse tema de Expo, tá? E o que acontece? Desde 2019 tem sido feito um trabalho intensivo, né? Foi feito, continua ainda sendo feito, um trabalho de promoção do evento, de realmente trazer o conhecimento das empresas, das entidades, dos estados, enfim, nas diversas esferas, para que a gente, né, buscasse aí iniciativas, atividades para serem feitas no âmbito desse pavilhão, né, dessa participação brasileira no evento. Desde então, foi aberto no site, nesse site que vocês podem ver na tela ainda, que continua aí, que é o brasilexpodubai2020.com. Ainda continua lá um formulário onde as empresas poderiam manifestar o seu interesse, tanto em fazer ações e ativações dentro do pavilhão, assim como interesse em ter os seus produtos disponibilizados, por exemplo, na loja ou sendo utilizados no pavilhão, no café e no restaurante dentro do pavilhão. O que acontece? Sabrina, seria legal colocar lá no chat esse caminho, né, para as empresas preencherem. Sim, eu posso jogar no chat, mas é basicamente esse endereço que é o brasilexpodubai2020.com, mas a gente pode jogar lá no chat, sim. E o que acontece? Esse formulário foi aberto desde 2019 e o prazo para o envio das manifestações de interesse foi até 31 de maio. Tá? O que acontece? Esse foi o prazo inicial dado para que as empresas manifestassem e, com base nisso, foi sendo trabalhada a grade de programação, assim mesmo como a questão dos produtos da loja e do restaurante e café. O que acontece? O formulário continua ativo no site, então empresas que ainda têm interesse podem preencher e enviar. No entanto, pelo prazo já ter sido, esse prazo inicial ter sido encerrado, será avaliado caso a caso e, para eventos, por exemplo, essas iniciativas ficariam em lista de espera e aí seria discutido, como eu falei, de acordo com cada cenário. Com relação à questão dos produtos da loja e restaurante,
tá? O que acontece? Primeiro, tem-se um prazo para poder, né, fazer a operação, essa questão de trazer o produto, ter o produto disponível, e foi dada, inicialmente, estamos trabalhando com produtos que estejam disponíveis no mercado. Por quê? Porque realmente o prazo para registro de produto, o prazo para trazer o produto para cá, para ter a disponibilidade aqui para a utilização, e, né, com uma quantidade suficiente para atender um evento desse tamanho, aqui, né, é um processo que pode demorar um certo tempo e que precisa de toda uma logística envolvida. Então, empresas que tinham seus produtos aqui e que manifestaram interesse foram, então, colocadas em contato com a empresa contratada para fazer a operação da loja e restaurante. Então, como eu falei, o formulário continua aberto, quem ainda tiver interesse pode colocar, né, fazer a sua manifestação, mas não é garantia de que, primeiro, o seu evento vai conseguir ser, né, assim, contemplado para ser executado ou feito no âmbito do pavilhão, e essa questão de produto vem nessa questão que eu falei, da disponibilidade aqui, prazos e tudo mais. Então, é só para deixar isso claro para todos os nossos participantes aqui e ouvintes. Obrigada. Sabrina, se eu puder completar isso, é só assim, que de fato, então, a oportunidade para, de repente, ter essa presença ali no pavilhão, ela esteve associada a esse prazo para manifestação de interesse. É importante saber que existe uma empresa contratada para fazer a operação do restaurante, da loja e do café, e as negociações para a disponibilização desses produtos ali, e comercialização desses produtos no pavilhão é feita diretamente com essa empresa operadora, não é necessariamente com a Apex Brasil, então é importante estar esclarecendo. Agora, o pavilhão, realmente, ele deve ser visto, a Sabrina também falou, há um foco muito forte, né, no projeto Imagem, mas Emirados Árabes e Dubai é um foco importante de negócios. Nesse sentido, a gente incentiva as empresas a virem, se possível, visitarem a Expo, a participarem de algum evento de negócios que estará acontecendo na cidade durante o período de realização, e há um calendário extenso também de feiras de negócios que estarão acontecendo aqui durante os próximos meses. Então, é uma oportunidade de virem e experimentarem o ambiente de negócios e também conhecerem o ambiente da Expo. No pavilhão brasileiro, existe ali a oportunidade também de um espaço para eventos, ou da utilização do café e do restaurante, por exemplo, como uma plataforma para encontros com os seus parceiros comerciais, então oferecendo a eles essa oportunidade de estarem no pavilhão brasileiro, de viver essa experiência de Brasil. Então, essa contextualização da atuação da empresa, do que a empresa representa. Então, ali naquele palco, naquele espaço Brasil, que é uma oportunidade única que a gente não tem realmente com frequência. Então, é uma excelente oportunidade para o desenvolvimento, por exemplo, desse relacionamento. Pode ser utilizado assim, como uma plataforma para que se convide para um evento de relacionamento lá utilizando o nosso pavilhão. Esse é um outro exemplo de como as empresas poderiam estar utilizando e participando com a gente naquele momento. Então, pensar um pouco nesse sentido, e entendendo que realmente estaremos todos juntos aí promovendo o Brasil nas suas várias esferas, conforme a Sabrina disse, e inclusive na nossa capacidade produtiva e como um grande parceiro de negócios. Ok, obrigado, Karen. Sabrina, você mandou o link, foi só para os painelistas, precisa mandar para todos os participantes, por favor. Eu tentei copiar e não consegui. Agora. Vamos lá, para a gente aproveitar o tempo aqui, ainda nesse assunto de feiras, a gente tem uma pergunta de como faço para participar da GoFund, e tem ainda uma pergunta sobre feiras no segmento de moda, se vocês indicariam alguma. Olha, se eu puder responder então, Leonardo, então, conforme dissemos, realmente, as plataformas, as feiras de negócios são excelentes plataformas para se conhecer aqui as oportunidades e para acessar compradores da região. Existem algumas feiras grandes com participação setorial ampla que são organizadas diretamente pela Apex Brasil, é o caso da Feira GulfFood. Então, no caso da GulfFood, quando é próximo de uma edição que acontece em algum momento, a Apex abre essa oportunidade de inscrição e participação de empresas, é feita uma seleção com critérios que são divulgados, então as empresas interessadas podem se manifestar seu interesse naquele momento, e aí, se atenderem os critérios da seleção, há um grande interesse de participação, então é preciso fazer essa seleção, e aí tem essa oportunidade de vir.
Existem outras, como eu coloquei aquela feira lá, mas eu vou dizer no caso, por exemplo, para cosméticos e higiene pessoal, a feira Beauty World Middle East é uma grande plataforma, feiras do setor de médico hospitalar. Para a questão de moda em si, não uma feira dedicada realmente ao setor por si, mas moda é um grande setor aqui. Dubai é uma vitrine para o mundo, é um lugar particularmente a moda de artigos de luxos ou de vanguarda, realmente há um apetite cada vez maior para isso daí, mas não uma feira necessariamente dedicada, assim, realmente ampla, conforme a gente vê as outras. Agora, há plataformas, eu acho que o importante a depender do setor de atuação e do produto, nessa comunicação conosco, nessa interação conosco, a gente pode estar ajudando a identificar quais seriam potenciais plataformas, assim, adequadas para vocês. E, de novo, no caso das feiras de negócio, então, tem aquelas que são organizadas direto pela Apex Brasil e tem muitas outras que são organizadas através dos projetos setoriais. Então, as participações em feiras como Beauty World Middle East, como Arab Health, como Index, são todas feitas pelos projetos setoriais. Então, aconselhamos aí a buscar mais informações no nosso portal. Vocês poderão ver lá a lista dos projetos setoriais que a Apex tem com as entidades do setor, e muitas vezes, então, a participação é feita através dessa parceria. Outras vezes, por entidades também importantes que atuam aqui, como, por exemplo, existe algum nível de participação que pode ser realizada com o apoio da Câmara de Comércio Árabe Brasileira, que é um parceiro nosso, é um player relevante também nessa aproximação de Brasil com a região. Existem também, às vezes, algumas iniciativas que são patrocinadas ali com apoio da Embaixada do Brasil em Abu Dhabi, outro grande parceiro nosso com quem trabalhamos, às vezes pela CNI, às vezes com apoio de CNA. Então, aí depende da feira e depende da oportunidade. Ok. A gente está super adiantado na hora, mas eu queria só mencionar, e aí se vocês quiserem fazer algum comentário rápido, um compiladão de perguntas, que são aquelas perguntas clássicas que tem em todos os eventos, que é sobre a visão estratégica que a região tem da América do Sul e do Brasil, se existe alguma questão de ver o Brasil como competidor, principalmente nos setores de óleo e gás. Tem aquelas perguntas clássicas também, se vocês quiserem dar algumas orientações de como achar distribuidores e também de como consultar a tarifa de importação para os produtos. Várias perguntas, a gente vai tentar. Com relação à visão, olha, a gente percebe o seguinte, que este é um mercado que ainda não é um mercado tradicional para o Brasil, para as empresas brasileiras, fora de alguns setores, né? Então, alguns setores, por exemplo, vamos chamar de proteína animal, que já faz negócio nessa região, vende em grandes volumes, então essa região realmente é um mercado extremamente importante, mas para vários dos nossos outros setores ainda não é um mercado tão estratégico, tão prioritário. Mas o que a gente tem percebido aqui nos últimos anos tem se compreendido cada vez melhor o crescimento da importância de se considerar esse mercado. As relações com o Brasil são muito boas, vê-se o Brasil realmente com bons olhos, existe inclusive um histórico, não é? Assim, cultural de países árabes, da imigração árabe no Brasil, que hoje em dia realmente faz parte dessa rede, né, assim, da cultura e da população brasileira, então, que são sempre referências boas, positivas, e que a gente, inclusive, utiliza para sedimentar ainda mais essa aproximação. O fato de termos aí, né, mais recentemente, nessa última década, principalmente uma aproximação através dos voos diretos, isso aí realmente facilitou bastante, e a gente tem visto cada vez mais um crescimento no interesse de delegações em virem para os Emirados Árabes, inclusive, muitas vezes, aquelas que vão à Ásia, vão à China, fazem uma parada estratégica aqui. Então, tem havido realmente um conhecimento melhor, uma aproximação maior e uma percepção, então, do potencial que essa região oferece enquanto mercado para vários dos nossos setores. Mas ainda há um grande desconhecimento e é para isso que nós estamos aqui, para ajudá-los a perceber melhor essas oportunidades, tá certo? O que mais que você falou aí? Desculpa, Leonardo. Com relação a lei de lista de distribuidores e de consulta de tarifas de importação dos produtos aí na região. Então, isso aí faz parte do nosso serviço ali customizado, porque, obviamente, ele vai depender, né? Existem também do país, então, nós falamos aqui que atendemos uma região ampla, então depende muito do país, para o qual, no caso dos países do Golfo, um ambiente tarifário aí bastante
é favorável, em outros países, conforme o Antônio mencionou, pode ser um problema, porque há um nível maior de protecionismo. Então, essa aí é na interação individual com a empresa que a gente vai compreender um pouco melhor onde ela atua, quais são os seus produtos, tentar entender realmente quais, dentro da nossa região de atuação, quais seriam os mercados prioritários, e dentro disso, então, qual o ambiente de negócios, quais as tarifas e essa seleção. Isso é realmente no atendimento customizado, na conversa com a empresa, que a gente vai poder ajudar melhor a fazer essa qualificação. Ok, obrigado, Karen. A gente ainda tem algumas perguntas, mas são muito específicas. Eu vou pedir desculpa que não deu tempo da gente responder todas, mas eu vou encaminhar para os colegas lá de Dubai. Na medida do possível, a gente vai tentar responder essas muito específicas, mas seria legal vocês usarem esses canais que eles deixaram aí para fazer o contato também. A gente tem ainda perguntas sobre se a apresentação vai ser disponibilizada. A gente vai colocar a apresentação e a gravação do webinar lá no Passaporte para o Mundo. Então, www.passaporteparaomundo.com.br. Em breve vocês vão poder acessar o material que eles utilizaram e a gravação lá. Então, eu queria, para finalizar, agradecer mais uma vez a disponibilidade da Karen, do Antônio, da Sabrina. Eu acho que é muito rica essa oportunidade que a gente tem de construir essa ponte com vocês que estão aí direto do mercado, e aí por isso da série de webinars. Agradecer quem ficou com a gente aqui, a gente teve uma audiência muito boa, tá? A gente percebeu aí as empresas estão interessadas no mercado, então eu desejo sucesso aí nos negócios para todo mundo, muito sucesso no projeto da Expo agora no segundo semestre, e a gente vai se falando aí. Obrigado, gente. Obrigada. Obrigada.